Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos no nosso canal Inove com Vida. Depois de alguns dias distantes, a gente está de volta para compartilhar com vocês alguns temas super relevantes no momento de mercado, especialmente nesse momento que a gente acabou de anunciar uma fusão com o escritório N3 Capital. Nos tornamos ainda maiores, mais eficientes e agora presentes também na cidade de São Paulo. Eu quero já agradecer de antemão a presença do time da XP Empresas, Vitor Vidal, economista da XP, o Pedro Esteves, que também cuida da XP Empresas, e a Monique Azevedo, especialista PJ. E a gente também tem aqui com a gente o nosso querido Head de Empresas, Felipe Ribeiro. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o cenário econômico e também das oportunidades disponíveis no segmento de pessoa jurídica. E, claro, eu tenho que começar com o Vitor Vidal, para ele nos trazer aqui um panorama de mercado, especialmente sobre o que esperar da política monetária para o próximo ano, já que sabemos que um cenário de alta de juros de longo prazo, como temos visto recentemente as curvas de juros bastante estressadas, isso acaba afetando de alguma forma as empresas. Vitor, conta para a gente, nos atualiza desse panorama para o próximo ano. Roberta, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. Muito legal a gente fazer esse bate-papo econômico. Essa pergunta, ela tem que ser contada desde o início, né? A gente tem que observar o que estruturalmente nos levou a essa realidade. A gente tem que começar a contar, não vou querer contar aqui a história do Brasil, mas de uma forma sintética, né? A gente já estava com um call de uma Selic baixa muito antes dessa pandemia. Tá? A gente vê que existiram no Brasil dois grandes, vou até um pouco mais longe, três grandes fatores para a gente ter uma responsabilidade fiscal. Lá em 97, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2016, com o teto dos gastos, e no ano passado, com a reforma da Previdência. Isso permitiu com que o Banco Central, não só no Brasil, como no resto do mundo, no mundo como um todo, praticassem juros mais baixos. Né? A gente viu uma crise desinflacionária, que é essa crise da pandemia, do coronavírus, forçar esse movimento natural para níveis nunca vistos. Né? A gente tem aí, por exemplo, o Fed, que é o Banco Central americano, praticando juros entre 0 e 0,25 até pelo menos 2022, 2023. A gente vê o BCE, o Banco Central Europeu, praticando a taxa básica deles de juros em torno de menos 0,5, né? Taxa de refinanciamento em zero. Então, essa é uma nova realidade. Né? Tem todo um contexto de o mundo é um mundo menos produtivo, o crescimento demográfico, né? A aceleração demográfica, as pessoas estão vivendo mais, consumindo menos, isso, consequentemente, torna a taxa de poupança mais alta. Então, as taxas de juros no mundo, nas últimas 4 décadas, estão caindo. Então, o Brasil não é uma ilha, não passa incólume, e isso é relevante para explicar estruturalmente o que está acontecendo. Né? Entretanto, isso aqui é Brasil. A gente não pode esquecer esse fator. Isso aqui é Brasil e a gente está vivendo uma pandemia. Quando eu falo Brasil, a gente tem que lembrar que dentro dos países emergentes, nós somos o país com a maior taxa dívida PIB. Você vai fazer uma comparação aqui, a China, que é uma potência, ela tem sua relação dívida PIB em torno de 50%. A Argentina tem em torno de 60%. Né? Então, dentro dos emergentes, nós somos aquele que tem a pior situação fiscal dentro da sua solvência. O real, infelizmente, ainda não é uma moeda forte a ponto de a gente falar. A gente pode se endividar porque a gente emite nossa própria moeda. Não. Quando você vê os gastos da sociedade brasileira, você tem que interpretar ela de 3 formas. Quais são as formas como o governo se financia? Né? Sempre são 3. Primeira, emitir moeda, porque a gente sempre sabe que isso acaba gerando inflação. O único país do mundo que faz isso é a Venezuela, não preciso mais comentar. Segundo, carga tributária. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma carga tributária de país rico, então qualquer discussão de elevação tributária no Brasil é totalmente repudiada. Até no meu ponto de vista de economista, algum aperfeiçoamento sobre imposto sobre transações digitais seria interessante, que no Brasil, por exemplo, a gente tem a Netflix mais barata no mundo, isso é um fato, mas só de discutir elevação de carga tributária a sociedade não aceita. Então, a terceira, e que é a mais usual no Brasil desde 2002, é o financiamento
que muita gente não entende, né, que é o mercado financeiro, que é o financiamento por dívida pública. O que ponta? Quando o mercado e todo mundo que trabalha com dívida pública, com espaço fiscal, observa que o Brasil é um país que hoje tem pouca margem discricionária, ou seja, não tem muito dinheiro para fazer investimentos, para fazer pagamentos de infraestrutura. Todo o dinheiro brasileiro é carimbado. Se num cenário em que o Brasil não tem um crescimento e em meio de tudo isso você tem a perspectiva de que a gente gere mais gastos permanentes, que é o renda cidadã, né? Você vai ver aí nos próximos, pelo menos até o final desse ano, uma volatilidade no mercado financeiro, e principalmente na curva mais longa, porque a curva mais longa, né, lembrando, é aquele preço que o mercado está disposto a dar ou a pagar pelo prêmio e o Tesouro Nacional bota em jogo. Agora, a curva curta, você tem que levar em consideração a política monetária. De fato, desde da entrada do Ilan na presidência do Banco Central e agora com o Roberto Campos Neto, a gente tem um BC, de certa forma, com uma independência. Então, se ele observar que o mercado de juros no Brasil está muito estipado e que você tem a possibilidade de ter uma quebra do regime fiscal, leia-se, furar o teto dos gastos, o BC já deu o recado, vai subir juros. Por que o BC não sobe juros hoje? Aí entra a conjuntura econômica. O Brasil hoje é um país com uma ociosidade gigantesca. Tá? A gente estava com uma ociosidade grande antes da pandemia, a pandemia só aumentou. A gente tem hoje, só para mensurar, né, apenas 48% da população brasileira hoje que pode trabalhar, né, está trabalhando, 48, que é o número de pessoas ocupadas sobre o número de pessoas que estão em idade de trabalhar. O que isso demonstra? Isso demonstra que a ociosidade é tão grande que as pessoas, mesmo com um choque cambial, você não consegue ter um repasse de preço. Então, a inflação brasileira está bem comportada. Hoje é um fato. Né? A gente está vendo o choque aí do preço do arroz, do preço, né, de alguns itens de alimentação, de carne principalmente, mas isso não preocupa a inflação como um todo, então não preocupa o Banco Central. Tanto é que o nosso call aqui na XP é de uma Selic, e a gente se mostrou acertado nesse call de Selic em 2%, lá em junho até o final desse ano. Entretanto, o BC vai subir juros principalmente em 2021. Ele está condicionado a dois fatores. O primeiro é, o regime vai continuar? Vai ter um Renda Brasil sem financiamento? Vai ser mais gasto público? Infelizmente, o nosso câmbio vai estressar, a gente pode ter um câmbio que vai chegar, até no exercício que o Banco Central fez recentemente, se estressar 10% o câmbio, a inflação sobe quase 0,7%, é muita coisa. Então, esse tipo de canal é o que nós hoje, né, economistas e todo o mercado financeiro, estamos observando. Né? Então, tentando responder aqui, contando um pouco dessa história, ela é muito mais além, né? A gente tem esses fatores, infelizmente, nós temos gêmeos siameses hoje, que são o lado político e a questão fiscal. Não adianta, elas estão extremamente ligadas. O Tesouro Nacional está muito mais atento ao noticiário político do que o próprio mercado financeiro. Mas, de outro lado, a conjuntura econômica permite que o Banco Central, nesse momento, trabalhe com juros baixos. Agora, se você tem gasto público e mesmo assim você não tem o andamento das reformas administrativa ou tributária, vai subir juros. Não é o caso da gente voltar para aqueles juros de 2 dígitos ainda, graças a Deus, mas em algum momento a gente vai ter que subir juros. A questão é em que velocidade. Tanto é que o nosso call hoje é que a Selic termina no final do ano que vem em 3%. Eu acho que eu me estendi um pouco na minha resposta, mas tem que dar um pouco desse panorama de como que o jogo é jogado, né? Que muita gente fala, tem que subir juros para cair o câmbio. Não é assim. O câmbio tem que repassar na inflação. Hoje tem esse repasse muito pequeno e muito transitório. Então, a gente tem que observar alguns fatores estruturais da economia brasileira. Fato é, a gente vai permanecer com juros baixos, a gente não vai voltar naquele que a gente viveu de 14% de Selic. Isso é muito difícil, porque a gente já fez uma reforma da Previdência, a gente tem uma certa responsabilidade fiscal, mas em algum momento ela vai se elevar. Para que nível? Infelizmente, a gente depende do político para determinar. Legal, Vitor, muito bom. Vamos trazer para a nossa conversa aqui a Monique Azevedo.
que é especialista de investimentos pessoa jurídica da XP. Monique, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. Legal. Monique, nós estamos passando por uma das piores crises de ordem sanitária, né, com impactos na saúde, que afetou inclusive o mercado financeiro e consequentemente, as empresas. E adiciona-se a esse contexto um cenário em que a taxa de juros ela nunca esteve em patamares tão baixos como os que a gente tem vivenciado, né? O que se configura como um desafio para uma gestão de caixa eficiente. Então, dentro desse contexto, queria que você trouxesse para a gente aqui qual é a relevância de uma gestão ativa do caixa das empresas nesse momento, né? Quais seriam os diferenciais de se fazer essa gestão ativa através da plataforma aberta da XP e a importância de profissionalizar essa gestão. Excelente pergunta, Felipe. Obrigada aí pelo convite para participar desse bate-papo com vocês. Eu acho que esse tema está extremamente relevante, né? Eu acho que as empresas não olhavam para o seu caixa para, de fato, aí contribuir para uma gestão mais eficiente, né? A gente percebe que as empresas acabavam aí alocando seus caixas em um único produto, né? E isso se perdurou por muitos anos. Então, muitas empresas aí acumularam aí caixas robustos na época em que a gente tinha aí uma Selic a 2 dígitos, né? E o caixa, realmente, ele é muito importante, né? A gente sabe que muitas empresas passaram por essa crise, estão passando por essa crise com menos impacto pelo fato de terem tido a construção, né, desse caixa aí ao longo dos anos. Agora, a gente percebe também que muitas empresas que tinham esse caixa acabaram se descapitalizando nesse momento. E aí vem aquela questão, né? Como que a gente pode construir esse caixa de novo de uma forma mais eficiente, dado que a gente está com uma Selic tão baixa, né? Qual é a manobra? Qual que é a receita do bolo? A gente brinca, né? Muitos clientes acabam nos perguntando como que a gente vai conseguir fazer uma gestão mais eficiente nesse cenário, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo, o nosso trabalho, né, junto ao escritório, né, junto à Inove, de fato levar cada vez mais educação financeira para os nossos clientes, pessoa jurídica, né? Então, eu acho que além de a gente sugerir produtos, falar o que de fato faz mais sentido, a gente precisa entender como é que cada empresa se comporta, como que cada empresa trabalha o seu fluxo de caixa, né? O que de fato essas empresas vão conseguir aí concentrar na parcela do seu caixa no curto prazo e o que de fato eles vão conseguir aí alongar de forma escalonada. Bom, isso é o ponto principal, né? Eu acho que as empresas estavam acostumadas a manter todo o seu caixa em liquidez, em um monoproduto, eu diria que é o famoso CDB com liquidez diária, e essa situação hoje, ela não se sustenta, né? Eu acho que hoje a gente precisa apresentar para os nossos clientes, pessoa jurídica, todas as alternativas de investimentos que a indústria permite. Por muitas vezes, as empresas não conhecem tudo que se tem no mercado, né? Acabam ficando aí reféns aos produtos que, eventualmente, os parceiros, né, deles, os bancos em si, acabam oferecendo. Lembrando que os bancos em si não têm uma expertise, né, para a pessoa jurídica na parte de investimentos. E nós viemos aqui justamente para quebrar esse paradigma, né? Levar um pouco mais de conhecimento e fazer com que a gente consiga aí, as quatro mãos, fazer um trabalho de longa data, um trabalho aí de estratégia, de inteligência, entendendo aí o seu caixa, entendendo o seu perfil, né? Ou diga-se o política de investimentos que a empresa tem, né, como determinação para a alocação dos seus ativos e assim preservar esse capital e fazer com que a gente consiga cada vez mais entregar melhores resultados, né? Eu diria que hoje, né, através da plataforma da XP, um canal, né, uma plataforma totalmente aberta, transparente, onde não tem nenhum tipo de segregação de produto e nem de atendimento. Então, o próprio assessor, enfim, ele pode cuidar do patrimônio pessoal e também do patrimônio da empresa. Isso traz muito mais sinergia e ao passo que todos os produtos que nós temos aí para distribuir são direcionados para ambos os segmentos. Então, isso já começa a se mostrar todo o nosso diferencial, né? Enquanto o banco, eventualmente, vai apresentar uma alternativa somente com um CDB de emissão própria ou um fundo proprietário da própria asset do banco, a gente tem a possibilidade de ampliar esse horizonte
e levar melhores alternativas, né? Então, eu diria que dentro da nossa plataforma de fundos de investimento, a gente já começa a se diferenciar pelo fato da gente não só levar para os nossos clientes os produtos, né, os fundos da própria asset da XP, mas também fundos de gestores independentes, né? Essa plataforma, né, esse portfólio cheio de alternativas, cheio de gestores independentes, no mercado está voltado para o segmento pessoa física. E aqui, né, junto ao atendimento do escritório, o assessor, o cliente, desculpa, a empresa, ela vai ter aí a possibilidade de acessar os produtos, né, os gestores independentes também, sejam gestores nacionais e gestores internacionais, né? Então, isso faz com que a empresa, tendo uma política de investimentos permissiva para a alocação em fundos de investimento, a gente consegue sim trabalhar de forma escalonada a sua liquidez, mantendo ainda um perfil que por muitas vezes nas empresas operacionais tendem a ter um perfil mais conservador, mas ainda assim a gente utiliza das estratégias, né, da inteligência das estratégias de cada gestor, que cada um tem uma forma de trabalhar, né? Cada um tem uma forma de gerir aí o seu fundo de investimento. E isso faz com que as empresas consigam, né, separar o seu caixa e a gente consegue aí trabalhar, né, com uma parte desse caixa com uma liquidez em D0 ou em D1, parte desse caixa a gente vai conseguir aí levar para 5 dias, 15 dias, 30 dias e assim por diante. Lembrando sempre que os produtos que têm maior liquidez, eles tendem a ter uma rentabilidade um pouco mais tímida. Então, sempre mostrando para o nosso cliente, hoje não adianta a gente querer concentrar tudo numa liquidez imediata, a não ser que de fato a empresa ela esteja no momento que ainda não tem aí um caixa superavitário mais projetado, né? Ela tem um caixa ainda de curto prazo. Exceto isso, é claro que hoje a gente tem que trabalhar com esse escalonamento para a gente buscar melhores resultados, né? Então, na parte de fundos, hoje a gente tem mais de 400 opções dentro da nossa plataforma que está totalmente disponível para todos os segmentos. A gente leva aí realmente uma nova experiência e uma transparência total aí para o nosso cliente pessoa jurídica. Além disso, existe aí os ativos de renda fixa, que são produtos muito buscados pelos nossos clientes pessoa jurídica, principalmente nesse cenário mais incerto, né, onde eventualmente alguns fundos podem sofrer algum tipo de oscilação dentro do mês. Então, hoje, a gente percebe que muitas empresas buscam aí o CDB com liquidez diária ou, eventualmente, busca aí um prazo fechado de vencimento e a gente não só vai levar a oportunidade do cliente pessoa jurídica acessar o CDB do próprio Banco XP, mas também a gente tem aí uma ferramenta, né, 2 mecanismos de distribuição de emissores, né? Então, hoje a gente consegue, através do mercado primário, negociar, né, fazer a negociação entre a tesouraria da XP com a tesouraria de bancos de menor porte, mas com bons ratings, onde as empresas, por muitas vezes, não têm muito bem no radar alguns emissores, como, por exemplo, os bancos de montadora, né? Não conhecem, nunca ouviram falar, não tem muitos dados, e isso faz com que a gente leve aí essas alternativas, leve aí munição para que as empresas se sintam confortáveis. Por quê? Esses emissores são AAA, como os grandes bancos aí que a gente tem aí no nosso radar, que são mais conhecidos. Então, hoje, dentro do nosso canal, né, dentro da nossa plataforma, a gente sempre fala para o nosso cliente, poxa, cliente, você não está aplicando na XP, desde que você não aplique no CDB do Banco XP, você está diversificando todo o seu portfólio, porque aqui a gente é um canal de distribuição, onde a gente vai distribuir diversos emissores. O segundo ponto onde a gente consegue se destacar é através do mercado secundário, onde a XP vai conseguir acessar os grandes bancos, né, os principais bancos do país, que seja aí Bradesco, Itaú, Santander, e a gente vai acessar as letras financeiras desses grandes bancões, né? Então, para aquelas empresas que têm uma política mais restrita e que tem por definição somente alocar os seus caixas nesses grandes bancos, a gente vai realmente ter essa possibilidade de apresentar essas alternativas através do mercado secundário, que é a negociação entre os investidores institucionais, e a XP hoje tem mais de 70% de share de participação de negociações aí dentro do mercado secundário, né?
além dos papéis bancários, eu diria que um grande atrativo hoje seria levar os papéis de títulos públicos para o nosso cliente pessoa jurídica, né? É um ativo que dificilmente a pessoa jurídica vai acessar via bancos, então a gente consegue sim levar hoje a possibilidade da empresa hoje, ao invés de aplicar num CDB com liquidez diária, por exemplo, por que não aplicar diretamente numa letra financeira do Tesouro, né? Um papel que tem o menor risco país, que tem aí uma liquidez diária e a gente acaba levando como alternativa aí totalmente diferenciada para o nosso cliente pessoa jurídica, né? E aí, para finalizar, eu queria complementar até para que os clientes tenham aí no radar, a gente tem realmente também levado as possibilidades dos títulos privados em emissões corporativas. Então, a gente tem realmente falado um pouquinho mais, levado isso como alternativa, principalmente para as empresas que possuem aí um horizonte de investimentos com um prazo um pouco mais longo, seja 90, 180 dias, um ano ou um pouco mais. Então, é através dos créditos corporativos, né, nesse escalonamento e diversificação de carteira que a gente consegue aí implementar melhores resultados. Então, isso faz com que todo esse apanhado a gente consiga, sim, levar uma gestão muito mais eficiente para o nosso cliente pessoa jurídica, Felipe. Perfeito, Monique. Muito obrigado pelas colocações. Vamos trazer agora o Pedro Esteves para o nosso bate-papo. Pedro, que é da área de relacionamento XP Empresas. Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Pedro. Pedrão, no contexto do que foi apresentado quanto ao cenário macroeconômico, nós temos e teremos grandes desafios, né? Mas também oportunidades. E a XP, que se destaca pela oferta diferenciada de investimentos, evidenciada, inclusive, na apresentação que a Monique acabou de fazer, também dispõe de uma ampla oferta de soluções para as empresas em suas diversas demandas, né? Aqui eu estou me referindo a soluções de crédito, câmbio, mercado de capitais, seguros, enfim. Eu gostaria que você comentasse sobre a estrutura da XP Empresas e passando pelos nossos diferenciais e ofertas. Claro. Bom, obrigado pela participação de todos. A XP sempre foi uma empresa muito focada na parte de investimento e no atendimento à pessoa física, mas de uns anos para cá a gente tem mudado a estratégia e estamos cada vez mais fortes no atendimento à pessoa jurídica. Então, no ano passado a gente criou a área do XP Empresas para poder suportar o crescimento dessa oferta, inicialmente com investimentos, como a Monique comentou aqui, mercado de capitais, que é uma grande força da XP, tanto do ponto de distribuição, mas também como de originação. Hoje a XP consegue atender as empresas em emissões de títulos de renda fixa, em operações de renda variável, atendendo empresas de diversos portes e setores, consegue liberar o acesso dessas empresas ao mercado de capitais brasileiros. E a gente também começou a fazer operações de crédito. Então, hoje, dentro da XP, a gente tem duas modalidades principais para oferecer crédito para as empresas. Um é um crédito desbancarizado, feito através de um fundo, um FDIC, um fundo de... Eu acho que a gente perdeu a conexão com o Pedro. Acho que perdemos. Eu acho que ele caiu. Não tem problema. Enquanto o Pedro se reconecta, pessoal, a gente já tem uma pergunta no YouTube, eu vou adiantar aqui, inclusive para a Monique, acho que a gente pode responder. Opa, Pedro, eu ia aproveitar para fazer uma perguntinha para a Monique, então a gente segura, já que você voltou. Pode seguir. Tá. Bom, obrigado. Desculpa, a gente teve aqui um contratempo aqui. Mas enfim, então voltando onde eu estava, né? A gente tem as opções de crédito através desse fundo, que é uma estrutura, uma operação desbancarizada, não tem um banco por trás dessa operação, é onde a gente busca atender a necessidade de capital de giro das empresas. O nosso foco nesse momento é atender as empresas médias, onde a gente acredita que a gente consegue ter maior diversificação e oferecer um produto de qualidade. O nosso produto é um produto que tem uma agilidade muito grande,
A gente acredita muito no relacionamento e nas oportunidades que os nossos parceiros, assessores como a Inove trazem para a gente. Então, a gente consegue fazer uma operação de crédito sem necessidade obrigatória, né, de abertura de conta, não tem nenhuma cobrança de tarifa adicional, não tem necessidade de contratar nenhum tipo de produto. Então, de fato, é um produto bastante interessante para as empresas e para o porte de empresa que a gente busca atender. Dificilmente elas teriam uma oferta parecida como essa em outros players do mercado. Uma outra opção que a gente tem e que tem tido bastante demanda dos nossos clientes é o crédito colateralizado, onde a gente utiliza os investimentos que o empresário ou então uma holding ou a própria empresa, que a gente vê várias empresas com caixa fazendo aplicações de longo prazo, utilizam esses ativos que estão alocados dentro da XP para conseguir liberar uma operação de crédito, que é a operação colateralizada. Então, é uma operação que a gente consegue também liberar de maneira bastante rápida, com taxas muito competitivas, e o grande diferencial desse produto, além de não ter nenhuma outra tipo de cobrança adicional, nenhuma tarifa de abertura de contrato, é o fato da operação ser 100% paga no vencimento, ou seja, o principal e os juros desse empréstimo colateralizado, o tomador do crédito, ele paga somente no vencimento da operação, podendo chegar até 60 meses, tá bom? Esses são os principais produtos de crédito que a gente oferece para os nossos clientes, mas com certeza isso é só o começo de tudo que a gente está construindo na oferta dos produtos para a pessoa jurídica. Além dos produtos de crédito, a gente tem outros produtos para oferecer para as empresas que têm um viés também de crédito, mas tem uma dinâmica um pouco diferente. O primeiro produto que eu queria compartilhar com vocês é o seguro garantia, onde as empresas que têm necessidade de contratar algum tipo de seguro, pode ser um seguro de performance ou pode ser um seguro para poder, enfim, garantir uma importação, garantir uma construção de algo específico, ou então entrar numa discussão judicial, uma discussão tributária. Existe a necessidade de você colocar um montante em garantia, ao invés da empresa colocar o caixa próprio dela como garantia dessa operação, a gente consegue atender com um produto de seguro garantia. É um produto muito demandado pelo mercado. Todas as empresas, eu costumo dizer, não existe nenhuma empresa que não tenha uma necessidade de seguro, porque de fato o Brasil tem bastante particularidade, como o Vitor comentou no início, e uma delas é que para você poder fazer qualquer discussão judicial, o reclamante precisa colocar a garantia, o valor discutido como garantia em juízo. Então, essa dinâmica é muito comum no Brasil. Então, todas as empresas, eu diria que desde que tem uma discussão trabalhista, uma discussão fiscal, precisam de seguro garantia, precisa colocar aquele depósito judicial, né? A gente consegue atender com esse produto que a gente oferta para os nossos clientes, pessoa jurídica. Outro produto que também tem tem um viés de crédito, mas ele é um produto diferente, é a antecipação de fornecedores. Então, a XP comprou recentemente uma fintech chamada Antecipa. É uma ferramenta onde a empresa pluga o ERP dela, né, o sistema gerencial, o sistema contábil dela, dentro da plataforma da Antecipa, e ela informa para a Antecipa quem são os fornecedores que precisam receber dessa empresa num prazo de 30, 60 ou 90 dias, enfim, no prazo de pagamento que foi definido no contrato entre o fornecedor e a empresa. E a Antecipa permite que o fornecedor tenha a possibilidade de antecipar esse pagamento. Então, a empresa que iria receber em 90 ou 60 dias, ele recebe o pagamento no momento que ele faz a solicitação da antecipação. É um produto bastante conhecido no mercado, tem diferentes nomes. Dentro da XP, a gente utiliza esse nome, que é um nome, eu diria, um pouco mais brasileiro, né? Antecipa. Então, a gente consegue atender a cadeia de fornecedor das empresas. É um produto muito importante para as grandes empresas, porque mantém ali saudável a cadeia de fornecedor.
de fornecedor das empresas acessando um crédito bastante competitivo e descomplicado, sem ter a necessidade desse fornecedor fazer um desconto daquele recebível em factories e em outros bancos que cobrariam taxas um pouco mais caras do que a gente cobra. Então, é um produto bastante interessante para o fluxo de caixa, tanto dos compradores quanto dos fornecedores. E o nosso grande diferencial é a solução tecnológica que existe por trás disso. A gente tem uma capacidade de integração com o sistema da empresa muito diferenciado do mercado, né? E quando a gente conversa com as empresas para poder falar desse produto, a principal preocupação do financeiro é: será que você não vai parar o meu contas a pagar? Então, esse produto ele consegue se integrar de maneira harmônica, super harmônica com todos os sistemas, os principais sistemas de gestão de caixa, gestão de contábil que são utilizados no Brasil, tá? Então, saindo um pouco do mundo de crédito, né, acabei de falar dessas 4 opções, que seria o crédito através do fundo, que a gente busca atender pequenas, médias empresas, o crédito colateralizado, que a gente atende as empresas utilizando a garantia dentro da XP para liberar um crédito para a empresa. Eu falei com relação ao seguro garantia e o produto de antecipação dos fornecedores. Agora eu vou entrar um pouco mais no âmbito de comércio exterior, né? Então, a XP, recentemente, com a licença de banco, ela passou a estar apta a fechar operações de câmbio pronto, né? Câmbio spot, dependendo como é que cada um conhece o produto, mas enfim, é o tanto o câmbio de internalização de capital, o câmbio financeiro para poder fazer a internalização de capital, ou então a remessa de capital para o exterior, que é o financeiro compra, o financeiro venda, e o câmbio de importação para poder pagar uma importação, ou então o câmbio para poder receber uma exportação. Então, hoje a XP consegue atender as empresas direto pelo banco XP, fazendo as 4 operações de câmbio que são feitas no Brasil. Tá? E, em paralelo às operações de câmbio, a gente também consegue fazer operações de derivativos para proteger as empresas que têm interesse em mitigar a variação cambial ou qualquer exposição de alguma variável que ela não queira ficar exposta. Então, a empresa tem exposição em dólar, ela compra em dólar e vende reais, ela não quer ficar exposta na variação do dólar, então ela faz uma operação de derivativos para se proteger dessa variação, ou vice-versa. Então, a gente tem essa oferta desse produto de derivativos para as empresas poderem utilizar na mitigação do risco cambial ou o risco de alguma moeda, de taxa de juros, por exemplo, ou queira fazer um swap, queira trocar uma taxa prós por uma taxa pré. Então, a gente consegue oferecer através da nossa estrutura de derivativos para a pessoa jurídica. Tá? Então, Felipe, de maneira bastante resumida, né, eu falei aqui em quase 15 minutos, eu consegui passar um pouco dos produtos que a XP oferece para os seus clientes, pessoas jurídicas hoje em dia, mas com certeza esse é só o começo da oferta que a gente vai fazer para os clientes, pessoas jurídicas. A gente tem um sonho grande de ter uma participação bastante relevante, a gente quer ser o líder no atendimento das empresas no Brasil e com certeza a estrutura que a gente está montando junto com os nossos parceiros como a Inove, que também possui uma estrutura dedicada para empresas, vai permitir que a gente consiga atender da melhor maneira possível as empresas com uma oferta cada vez mais completa dentro desse segmento. Perfeito, perfeito, Bom. Pedro. Sensacional. E eu queria aproveitar, já que a gente está aqui às 5h43, caminhando para os minutos finais, a gente tem algumas perguntas importantes no nosso chat ao vivo do YouTube, e eu queria aproveitar esses minutos finais para a gente dedicar a responder essas perguntas. Tudo bem, pessoal? Bom, já que o Pedro estava falando sobre crédito, né, surgiu uma pergunta aqui que talvez você possa esclarecer, como um exemplo, por exemplo. Claro. Cliente de 1 milhão alocado na XP, ele pode pedir 2 milhões de financiamento, Pedro? Conta pra gente. É possível sim fazer essa operação, então a gente consegue fazer uma operação que a gente vai alavancar essa posição de investimento que ele possui aqui na XP. Obviamente a gente vai avaliar
qual que é o ativo que esse capital está alocado para poder fazer a avaliação, e também a gente vai analisar o balanço da empresa para poder fazer a avaliação do crédito. Mas sim, com certeza é possível você utilizar 1 milhão de investimento na XP como garantia para tomar uma operação de 2 milhões ou 3 milhões, enfim. A gente vai olhar no caso a caso, entender o perfil de crédito da empresa e com certeza consegue atender sim. Perfeito. A pergunta teve um enfoque da questão da garantia da aplicação financeira, mas a nossa solução de crédito via fundo, ela apresenta outras alternativas para se operar com garantias diversas, né? Também como duplicatas, imóveis, enfim. Só complementando. Perfeito, Felipe. E tem uma outra garantia que a gente consegue fazer, que é a garantia 100% no aval do acionista. Então, a gente consegue também fazer uma operação de crédito sem a necessidade de uma garantia real, onde o acionista ele contrata a operação como avalista do contrato. Então, sim, também é possível fazer uma operação, como o Felipe bem pontuou, com outros tipos de garantia dentro da XP. Excelente, bom ponto. E aqui eu quero direcionar a pergunta para a Monique. Há uma pergunta a respeito dos instrumentos que podem ser utilizados para liquidez de PJs, ou seja, fluxo de caixa, considerando que ultimamente vimos marcação negativa até em LFTs. Monique, comenta para a gente. Bom, de fato foi uma situação extremamente pontual, né? Eu acho que a gente está vendo já o mercado se equilibrar. Os títulos públicos ainda são um dos produtos mais conservadores, eu diria, né? Então, como alternativa, nós temos os CDBs com liquidez diária, que a gente trabalha aí com alguns emissores, inclusive o CDB do próprio Banco XP. Além disso, a gente tem alguns fundos dentro da nossa estrutura, né, que tem realmente uma liquidez em D0 e em D1, então vai atender a essa necessidade, né, eventualmente de um caixa mais nervoso. E colocaria aí os títulos públicos, sim, como uma grande alternativa também, devido a uma situação pontual, mas que, de fato, aí é um produto bastante interessante. Perfeito, Monique. E uma terceira pergunta direcionada aqui para o Vitor. Um cliente perguntando sobre a atual situação das obrigações do Tesouro. Vitor, você pode comentar? Posso sim. A gente tem que lembrar esse ano que, por conta da pandemia, a gente está vivendo a PEC de guerra, né? Existe a possibilidade, em última instância, do Tesouro, por exemplo, refinanciar, comprar a dívida, chegar no mercado e conseguir comprar a dívida. É algo que o Banco Central americano, Fed, já faz, o Banco Central europeu já faz, o BOJ do Japão também já faz, né? A gente não sabe, a gente tem algumas especulações que a PEC de guerra vai continuar para 2021, mas dado hoje, né, que é apenas para 2020, ele conseguiria utilizar esse instrumento. Outro, para tentar se financiar. A gente viu há 2, 3 meses atrás o Tesouro Nacional indo no mercado lá fora e conseguiu captar com uma boa performance acima das expectativas. Então, ele tem, no final do dia, apesar de toda a volatilidade, de todo o entorno, toda a questão em torno da questão política, né, de quanto que vai ser o gasto, o Banco Central e o Tesouro Nacional ainda tem bala na agulha, né? Então, é difícil ainda apostar contra. A gente pode viver um período de dominância fiscal, que nem a gente viveu em 2013, 2014, mas ainda não é o cenário preponderante. Então, a gente, na hora de desenhar cenário, a gente tem que também estressar e observar quais são as possibilidades num cenário mais adverso possível. Então, acho que isso já dá um pouco da resposta. Perfeito, Vitor. E uma última pergunta, referindo-se às aplicações de caixa das empresas na XP. Trazem alguma vantagem em operações de crédito? Pedro? Beleza. Bom, com certeza, né? A gente, como eu falei anteriormente, você ter aplicações na XP, a gente pode utilizar essas aplicações como garantia para poder avaliar um crédito e conseguir uma condição mais competitiva. Mas a XP, a gente tem um conceito de não
obrigar o cliente a fazer uma operação em outro produto, ou que a gente chama aqui no mundo financeiro bastante conhecido como cross-sell ou venda em conjunto. A gente não tem essa prática. Então, se a empresa quiser utilizar aquele investimento como garantia para conseguir um crédito, ótimo, a gente consegue avaliar, provavelmente a condição vai ser mais favorável. Agora, se a empresa não quiser utilizar, a gente não vai considerar o fato da empresa ter aquele investimento da XP, justamente porque a gente sempre avalia a operação de maneira isolada, para não existir essa necessidade, essa obrigação da empresa ter que contratar outros produtos para ela conseguir ter alguma condição mais favorável. Maravilha, Pedro, muito bem esclarecido. Bom, pessoal, vamos caminhar então agora para as considerações finais. Eu já queria de antemão agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem aqui conosco nessa tarde, nessa noite já de quinta-feira. E eu queria perguntar ao Felipe se ele quer fechar com as considerações finais por parte da Inove, já que ele é o nosso head de empresas. Felipe? Legal, pessoal. O que eu quero somente reiterar os agradecimentos, né, aos participantes da nossa live que abrilhantaram o nosso evento com os conteúdos apresentados, me colocar à disposição das empresas, dos empresários que nos prestigiaram nesse fim de tarde, né, início de noite, reafirmando aqui o propósito em prestar o melhor atendimento possível, né, através da nossa oferta dedicada às empresas. E oferta essa que evolui a cada dia, né? Então, contem conosco. Aqui na Inove Investimentos, nós temos total disposição, né? Estamos sempre dispostos, entusiasmados em estar próximo de vocês, né? Que vocês são a razão de ser do nosso negócio. Então, basicamente é isso, pessoal. Quero agradecer demais a participação de todos e sigo à disposição. Uma boa tarde e até a próxima, né? Obrigada, Felipe. De novo, agradecer a presença da Monique, Pedro e Vitor, que gentilmente aceitaram o nosso convite aqui. Eventuais perguntas que não tenham sido respondidas, fiquem à vontade de nos endereçar nas nossas redes sociais. A gente vai fazer o contato e vai responder essas perguntas oportunamente. E fica aqui o meu convite para que continuem nos seguindo nas redes sociais, até que nas próximas vezes vocês sejam avisados das nossas próximas transmissões. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau.